Electric State, esse filme vai agradar todo mundo ou não? Se você quer saber minha opinião, se eu gostei ou não, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então, bora pro vídeo. E o mundo retrofuturista dos anos 90, onde máquinas inteligentes vivem entre humanos. Uma jovem órfã recebe a visita de um enigmático robô que pode estar ligado ao seu irmão, dado como morto. Determinada a descobrir a verdade, e ela parte uma jornada pelo oeste americano ao lado de um contrabandista. Relutante, o seu parceiro mecânico sarcástico, enquanto atravessam um cenário repleto de mistérios e ameaças, eles desvendam segredos. A direção desse filme do Electric State, que está disponível na Netflix, é o Joe e Anthony Russo. Esses diretores já fizeram filmes da Marvel, como por exemplo filmes dos Vingadores, e entre outros filmes conhecidos da Marvel. Porém, após a saída deles da Marvel, que agora vão retornar novamente para fazer filmes da Marvel, dos Vingadores, nesse período eles fizeram filmes interessantes em questão do seu visual, com um orçamento bem expressivo, mas a sua história, os seus diálogos deixou a desejar, ficou de lado nesse ponto. E acontece a mesma coisa com Electric State. Você tem um visual muito bonito, vislumbrante, o que é legal nesse filme, que é anos 90, retrofuturista. Você tem um ambiente futurista, mas com alguns detalhes dos anos 90. A sua trilha sonora, os vestimentos e etc. Mas a história deixou a desejar. Não basta você ter um visual bonito, já que a sua história acaba não te prendendo e tendo vários tramas ao decorrer da sua duração do filme. Então acaba não sendo tão interessante assim. E aí fica naquela dúvida. Esse período que o Joe e Anthony Russo, os irmãos Russo, não conseguiram fazer filmes tão interessantes após a saída da Marvel, será que eles vão conseguir fazer um filme interessante dos filmes Vingadores? Será? Porque se nesse período eles não conseguem fazer filmes dos seus próprios filmes, não conseguiram, será que eles vão conseguir fazer os Vingadores? Essa é a minha dúvida. O filme tinha um grande potencial para ser uma história interessante, bem envolvente, com grandes surpresas, mas a sua história, os seus diálogos é tão raso, qualquer coisa, que parece que são focados só para ter um visual muito bonito. Até porque o seu orçamento custa 320 milhões de dólares. É um orçamento bem expressivo e realmente você consegue ver esse orçamento nas telas. Até porque você vê um visual destruído, seus cenários, robôs caídos, destruições, você tem um momento de batalhas. Então esses momentos utilizando o CGI pelos robôs, pelo cenário, é impecável, muito legal mesmo. Mas o que adianta você ter um visual tão bonito, tão realista, sendo que a sua história é rasa? Poderia ter os dois, 50% uma boa história e 50% um visual impecável e vislumbrante. Mas acontece que é basicamente 100% um visual bonito e nada de história envolvente. O que me impressionou nesse filme é a quantidade de atores conhecidos que está nesse filme. A maioria deles é diálogos, uma consequência e depois desaparece e não voltam mais. Porém, eu vou citar alguns atores que eu quero dar um pouco mais de detalhes sobre eles. Primeiramente, o Stanley Tucci, que é um ator muito conhecido, que já fez muitos filmes muito bons. Porém, ele fez um vilão muito caricato e muito genérico. Poderia ter sido muito mais interessante, até porque o Stanley Tucci é um grande ator. Mas eu não estava esperando que tivesse grandes atuações. Mas quando você tem uns atores que já fizeram filmes muito bons, você espera que teria um pouco mais de qualidade nas suas atuações. Você tem o Giancarlo Esposito, que é um ator realmente fantástico, que já fez séries muito boas, já fez filmes muito bons nas suas atuações, mas nesse é uma atuação no modo automático. No caso do Chris Pratt e Millie Bobby Brown, não estava esperando uma atuação fenomenal, até porque eles não são grandes atores que já fizeram grandes atuações. São atuações no modo automático. Porém, esses dois, Stanley Tucci e o Giancarlo Esposito, estavam esperando um pouco nas suas atuações, mas é qualquer coisa, é bem genérico mesmo. O filme aborda sobre consciência de robôs, fala sobre IAs, só que não com tantos detalhes, com tantas informações. Só que ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o filme também aborda sobre aventuras. Só que ao mesmo tempo o filme tem tantas tramas que se ele centralizasse numa única trama, seria muito mais interessante. Lembrando que esse filme também passou em alguns países durante uma semana, possivelmente foi indicado alguma premiação na categoria de melhor efeitos especiais, que é a única coisa que é interessante, que é os seus efeitos especiais, seus efeitos visuais também é interessante, mas só isso, né? Porque a sua direção nesse filme ele é interessante, mas nada que vale
uma possível indicação a alguma premiação. Atuações são muito no automático, nada que poderia ser indicado. Então, o filme ele é visualmente bonito, mas de resto ele é muito raso, muito simples. A maioria dos filmes de ficção científica sempre mostra tecnologias super avançadas, estabelecidas lá pra frente, muito distantes. Só que nesse caso eles optaram por fazer os anos 90 retrofuturistas. Você vê ambientes dos anos 90, trilha sonora, vestimentos e etc. Só que eles têm uma tecnologia extremamente avançadas, que não é comum dos anos 90. Então isso é muito legal, é diferente. Só que ao decorrer do filme, o filme é mais interessante no seu visual do que na sua própria história. A sua trilha sonora, que ela é muito imersiva, que são músicas conhecidas dos anos 90, só que ela não tem cantoria, e sim, você tem o violino com uma boa atmosfera. Espero que vocês curtiram minha crítica do filme Electric State. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!